Vamos iniciar essa viagem nos dirigindo ao continente americano, em direção à América do Sul, Nordeste brasileiro, estado da Paraíba, chegando à Pedra do Ingá. A Pedra do Ingá é uma imensa rocha, cerca de 250 metros quadrados, com inscrições rupestres, identificada como Itacoatiara. Itacoatiara significa pedra riscada na língua tupi e vem sendo utilizada como sinônimo de gravura rupestre. A Pedra do Ingá fica nas margens do rio Ingá, a cerca de 5 quilômetros do município de mesmo nome. As principais cidades no raio de até 150 quilômetros são Campina Grande, a 44,2 quilômetros, sendo 33,1 na BR-230 e 11,1 na BR-408. João Pessoa, a 104 quilômetros, sendo 92,9 na BR-230 e 11,1 na BR-408. Recife, a 150 quilômetros, considerando a menor distância, sendo 61,7 na BR-101, 42,3 na PE 075 e 46 na BR-408. Existe uma outra opção do Recife, é a melhor rota, rodovia duplicada no seu maior percurso, mas a distância aumenta em 63 quilômetros. São um total de 213, sendo 109 na BR-101, 92,9 na BR-230 e 11,1 na BR-408. As distâncias aéreas para essas cidades são 32 quilômetros para Campina Grande, 82 quilômetros para João Pessoa e 109 quilômetros para Recife. Quanto à importância do monumento, existem no Brasil apenas 18 bens arqueológicos tombados, sendo que destes são 12 sítios. Os bens arqueológicos são importantes porque são resultados de alguma forma de intervenção de antepassados que foram responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira. A importância da Pedra do Ingá decorre não apenas das inscrições que foram gravadas, mas também pela forma como se deu o seu reconhecimento. O sítio foi o primeiro monumento de arte rupestre protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no ano de 1944. É o mais representativo conjunto desse tipo de inscrições existente no Brasil. Essa representatividade decorre principalmente da criatividade em relação ao conteúdo em si e também da forma em que foram realizadas as inscrições. Ambas as criatividades foram igualmente relevantes, tanto as que se referem à forma quanto ao conteúdo. Foi através da sua forma inédita para a época que esses antepassados conseguiram fazer com que o seu conteúdo criado se perpetuasse com elevada qualidade ao longo de muitos e muitos anos, até os dias de hoje. Levando-se em conta a época em que essas inscrições devem ter sido feitas, é de se imaginar o conhecimento que esses antepassados tiveram para realizar um trabalho de excepcional qualidade estética e técnica. Esse é um bom exemplo de um conhecimento que foi adquirido por um grupo de pessoas e que não se perpetuou. Com as mortes dos seus autores, o conhecimento se foi junto,
para o túmulo. Como decorrência, a Pedra do Ingá também já foi alvo de estudos e divulgação por pesquisadores e entidades de fora do Brasil. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, abre aspas, o sítio das Itacoatiaras, do rio Ingá, congrega o mais representativo conjunto conhecido desse tipo de gravura no Brasil, fecha aspas. Continua afirmando que o que contribui para essa representatividade são vários fatores, entre estes, a exclusividade das representações, a criatividade, os padrões estéticos abstratos, que talvez possam envolver conceitos simbólico-religiosos. A Pedra do Ingá tem cerca de 50 metros de comprimento, 3,8 metros de altura em sua parte mais alta, uma largura variável e envolve uma área de 250 metros quadrados. Entre as inscrições gravadas encontram-se figuras humanas, geométricas, animais, alimentos, uma variedade indecifrável e até outras que podem se referir a constelações. Conhecer a Pedra do Ingá é se deparar com um grande e misterioso enigma. Mistérios que resultam em vários questionamentos. Primeiro, quem poderá ter feito essas inscrições? Segundo, quando essas inscrições podem ter sido feitas? Terceiro, qual o objetivo que se poderia ter com essas inscrições? Registrar e comunicar o que e a quem. Quando se observa algumas figuras, a exemplo de uma que pode remeter à constelação de Órion, o mistério aumenta com outro questionamento. Qual o nível de conhecimento intelectual de quem fez essas inscrições? Obviamente que esse nível de conhecimento pode ir para o plural, pois pode ter sido o resultado da criação de várias pessoas ou até mesmo por vários grupos de antepassados em vários períodos diferentes. Até hoje não se tem respostas para esses enigmas, apenas suposições. Entre essas suposições, acreditam-se que a autoria das inscrições pode ter sido dos fenícios. Essa suposição se baseia em algumas constatações, a exemplo de semelhanças nas formas em inscrições, artefatos e linguagem com essa civilização. Os fenícios foram antepassados que viveram no norte do que hoje é a região de Israel e proximidades, no período de 1500 a 300 anos antes de Cristo. Apesar de tão distante, o que pode ter contribuído para reforçar essa suposição é o fato de que, além de serem comerciantes, eles eram hábeis no deslocamento por via marítima. Sendo assim, poderiam ter desembarcado no Brasil e deixado a sua marca na Pedra do Ingá. Assim como essa, existem outras teorias que se estendem a outros povos do Velho Mundo. No entanto, essas suposições são completamente rechaçadas por vários estudiosos, os quais acreditam ter sido produzidas por civilizações de nativos da pré-história. A relevância da Pedra do Ingá pode ir além da arqueologia, indo até a arqueoastronomia, como um monumento sem paralelo no mundo. Nesse sentido, há até os que acreditam que as inscrições tenham sido feitas por extraterrestres. Considerando a importância da preservação do patrimônio cultural, deve-se ressaltar o problema da entropia no contexto da Pedra do Ingá. A entropia é um processo na vida que faz com que tudo tenda
ao desgaste e à morte. Nada no mundo material escapa da entropia, nem mesmo um sítio de arte rupestre, que vai se degradando e um dia desaparecerá. Tem o desgaste natural proveniente das forças ambientais da natureza. A Pedra do Ingá está posicionada no leito do rio Ingá. Dependendo do volume de água, pode ficar completamente submersa, sendo submetida aos efeitos de tudo que pode vir pela correnteza. Além disso, tem também outros fatores que contribuem para a sua degradação e até destruição, a exemplo das que foram e ainda podem ser causadas pelo homem. Leon Francisco Rodrigues Clairaut afirmou que a área contendo pedras gravadas seria bem maior, não tivesse sido destruídas para serem adaptadas para pavimentação. A esse respeito, Clóvis Lima acredita que a área era umas 5 vezes maior. A Pedra do Ingá é um tesouro arqueológico, histórico e cultural. Não tem como evitar completamente o problema da entropia. Providências precisam ser tomadas para, pelo menos, retardar ao máximo esse processo. Existem patrimônios culturais pelo mundo afora, em que, ao turista, é permitido apenas o acesso visual, não sendo permitido nada além disso, nenhum contato. A Pedra do Ingá está com todo o acesso praticamente livre. O turista pode ver, tocar e, aonde é possível, pode até pisar. Esse é o caso, por exemplo, dessa figura que está localizada na parte superior da pedra, com o acesso livre para qualquer um que queira ver de perto e também tocar e pisar. Se essa figura foi feita com a mesma técnica e precisão das que estão na parte lateral da pedra, dá para se ter uma ideia do nível de degradação que já sofreu. A figura está quase desaparecendo. Assim, conforme sugerido por vários especialistas, é preciso que sejam providenciadas iniciativas para proteção, conservação, limpeza e divulgação. Encontrar um monumento como esse, de alta relevância histórica, cultural e arqueológica, é preciso que se verifique a infraestrutura de apoio. A apenas 11 quilômetros da Pedra do Ingá encontra-se a BR-230, uma estrada duplicada em boas condições. Esses 11 quilômetros complementares é de estrada asfaltada, mas está precisando urgentemente de manutenção. Em termos de instalações de apoio, existe um prédio nas proximidades onde funciona um modesto museu. É o Museu de História Natural, que possui fósseis e objetos líticos que foram encontrados na região. Tem também uma loja de produtos de artesanato. A Pedra do Ingá fica a poucos metros dessas instalações e conta com uma cerca aberta que limita apenas o acesso ao painel frontal. Não existe nenhuma proteção para as demais gravuras, inclusive a que está na parte de cima da pedra. Em termos de apoio aos turistas, vale destacar a atuação do secretário de Turismo Walter Mário e do guia Marcos Pereira dos Santos. Pelo que se pôde observar, ambos prestam um ótimo atendimento ao turista. Sobre essa infraestrutura inadequada,
A solução parece vir de um projeto da arquiteta Pedrina de Andrade Silva. Infelizmente, ainda não entrou em execução e não se tem ideia de quando será possível a sua realização. Ao que tudo indica, a realização do projeto resolverá confortavelmente esse problema de infraestrutura. Segundo o secretário de Turismo, a Pedra do Ingá recebe rotineiramente a visita de estudantes e outros turistas. Muito embora, levando em conta tudo o que representa, o volume de visitantes poderia ser bem maior. Em parte, pode estar relacionada à divulgação que pode não estar sendo realizada de forma adequada ou na intensidade que deveria. Bom dia, minha gente. Meu nome é Walter Mário Voz da Luz, conhecido engacionalmente como Vavá da Luz, e estou secretário do turismo do município aqui há algumas décadas. A minha missão maior é justamente proteger, evitar com que esse patrimônio histórico, que são as Itacoatiara de Ingá, não seja danificado. Lamentavelmente temos poucos recursos para investir, mas temos a vigilância de estar aqui 24 horas para que não aconteça o que vinha acontecendo ultimamente, que aqui chegou a ser uma pedreira. É bom salientar que esse patrimônio histórico foi o primeiro patrimônio histórico tombado no país, tombado no país, está na eminência de ser patrimônio mundial, que é a Unesco que esteve aqui, não pela beleza, que aqui é uma caatinga, mas pelo enigma que ele carrega. Então eu aproveito a todos que assistirem esse vídeo, que venham visitar o nosso patrimônio histórico, pois aqui serão muito bem recebidos. A Pedra de Ingá é um dos maiores sítios arqueológicos e o maior patrimônio histórico, não só do nosso município de Ingá, como também do Brasil. E mesmo após a inativação das linhas ferroviárias, a gente manteve a tradição do tradicional Forró da Pedra. E aí ele acontece todo ano, no mês de junho. A gente monta uma programação para esse dia especial do Forró na Pedra, onde a gente recebe vários turistas, transeúntes, com recorde de público. E esse ano de 2024, o forró ele acontece no dia 30 de junho, encerrando o mês junino com o melhor forró da região. Pronto, então aqui a gente tem um pequeno museu de história natural, né, onde é composto por animais da megafauna. Esses animais de grande porte realmente habitaram aqui a região de Ingá, né, há cerca de 2 milhões de anos atrás. Então imagina o quão seria interessante você que está vendo esse vídeo vir visitar esse local, né, e deparar com todos esses animais da famosa Era do Gelo, certo? Então não deixe de conhecer a Pedra de Ingá, venha nos visitar. Para finalizar, providências urgentes precisam ser tomadas para adequar a infraestrutura à relevância que o monumento merece. A realização do projeto de infraestrutura já é um bom começo, mas não resolve todos os problemas. Talvez a criação de uma força-tarefa entre o governo do estado, a prefeitura do Ingá e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possa ser a alternativa complementar necessária. Por tudo que representa, o monumento Pedra do Ingá merece um esforço conjunto dessa natureza. A iniciativa privada poderia até se interessar e participar do processo. Enfim, por tudo que já foi dito, visitar, conhecer e apreciar a Pedra do Ingá é uma excelente experiência de viagem.